A paz do Senhor, querida juventude, mais um domingo, aqui nós estamos para mais uma EBD. Hoje, 1º de agosto, estaremos estudando a 5ª lição da nossa revista, uma lição bastante interessante. Temos tratado aqui dos profetas menores, um escrito para a igreja, falando sobre vigilância, justiça e o culto a Deus. Eu gostaria de, ao começar agora esta lição, desde já cumprimentar a todos vocês que estão nos acompanhando com um bom dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria que vocês se interagissem aí no chat, marcasse o seu colega, o seu amigo visitante que está aí nos acompanhando, desse logo o seu sinal de presença, interaja, faça suas perguntas, estaremos ao vivo, apostos para poder ajudar-lhes e atirar-lhes as dúvidas durante o decorrer desta EBD. Você que não é inscrito no nosso canal, eu gostaria de convidar desde já a se inscrever no nosso canal, para que você não perca nenhuma das nossas notificações e seja o primeiro a receber. Ative o sininho e você receberá as notificações de todas as nossas aulas, de todos os nossos cultos online, e você também poderá participar conosco, comentando aí, curtindo os nossos vídeos e também usando a ferramenta de compartilhar. É muito importante para você compartilhar também estas aulas e compartilhar as outras e os cultos para que vidas sejam alcançadas. Seja um agente evangelizador, seja um agente ganhador de almas, aqueles na qual estão distantes, nós podemos alcançar compartilhando as nossas aulas e os nossos cultos para a glória de Deus. Vamos fazer uma oração antes de nós iniciarmos agora? Senhor meu Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade na Tua presença. E agora estamos reunidos para tratarmos de um assunto importante da lição 5, onde o Senhor é um Deus que recompensa a cada um. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, que o Teu Espírito Santo fale melhor a cada coração nesta manhã, que vidas sejam transformadas e alcançadas pelo poder que há no Espírito Santo através da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso tema da nossa lição hoje é Obadias, o cuidado para com a retribuição divina. Uma lição pertinente. Eu gostaria desde já de traçar um desafio para você, querido jovem. O livro de Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. É apenas 21 versículos. Olha que interessante. A nossa leitura devocional do Robert McCheyne, nossa Bíblia, você só lerá este livro no dia 21 de novembro. Mas eu gostaria de fazer um desafio para você e convidar você na tarde, até o final deste domingo, você ler este livro muito importante. Eu creio que vocês também estudaram a lição e, fazendo uma leitura rápida, a gente perde muitas coisas importantes. Mas eu convido você, até o final do dia, a ler este livro com calma e ficar atento à palavra do Senhor, que eu tenho certeza que Ele vai falar melhor ainda ao seu coração. Bom, vamos lá então. A nossa lição, quando eu olho esse tema muito importante, falando sobre o cuidado para com a retribuição divina, eu tenho logo aqui o texto do dia, que está lá em Obadias, capítulo 1, versículo 15, que diz assim: porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações, como tu fizestes, assim se fará contigo, a tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Obadias capítulo 1, verso 15. Esse é o nosso texto áureo da nossa
lição. É a síntese, como se fosse a verdade prática da lição dos adultos, nossos jovens, diz o seguinte, o resumo: o livro de Obadias nos desperta para a realidade da lei da semeadura. Esta é uma lei estabelecida por Deus. Colheremos o que plantamos nesta vida. É indiscutível isto aqui. O nosso Deus, como eu disse, é um Deus que recompensa. E Ele tem o cuidado de recompensar a cada um. E é segundo as nossas obras. Há uma coisa muito importante que eu gostaria que você guardasse no seu coração, que nós seremos julgados por todas as coisas que fizermos, pelas nossas obras. Também seremos julgados por aquilo que falamos. Quando Jesus falou lá em Mateus 12, versículo 36, que daríamos conta de toda palavra ociosa, toda palavra jogada ao vento, toda palavra infrutífera, supérflua, que lançamos ao ar e às vezes ferimos alguém. E Jesus diz mais, seguindo o texto, que por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Lá no céu, além do livro da vida, que Deus escreveu o nome dos seus filhos, dos seus servos no livro da vida, quando professaram de todo o coração o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, há também o livro das obras. Tudo aquilo que praticamos, tudo aquilo que fazemos, é por atitudes também, meus queridos. Grave isto no seu coração. Também por intenções do coração. Nosso coração ele é muito vaidoso, ele é muito enganoso. Nós vemos aqui nesse texto aqui, no livro de Obadias, e vai tratar lá no versículo 3, sobre a soberba do coração de um povo. Iremos tratar mais à frente nesta EBD. E uma coisa muito importante que eu gostaria que você também anotasse aí. Eu creio que você pegou um papel, uma caneta, muito importante, acompanhando aí com a sua lição e com a sua revista. Anote aí também, ao lado, ou na sua revista mesmo, ou num papel à parte, num caderno, que lá em Jeremias, no capítulo 51, versículo 56, diz lá que é uma expressão do hebraico, que Jeová Gimolá. Que é isto? Jeová Gimolá. Significa lá no texto de Jeremias, como eu disse, 51, verso 56, que o Senhor das recompensas, ou aquele que paga. Deus ele é justo, e ele é um justo juiz. E nós haveremos de dar conta de tudo que nós fizermos. Então, tomemos cuidado, porque Deus é um justo juiz, e ele retribuirá a cada um. Só um pano de fundo para o início aqui da nossa lição. Ele é o Jeová Gimolá, e lá em Hebreus capítulo 10, versículo 30, diz que a vingança pertence ao Senhor. Até o final da lição você vai entender por que eu estou lendo esses dois textos aqui, porque é muito importante. Bom, o livro de Obadias, como eu disse, é o menor livro do Antigo Testamento. Ele tem apenas 21 versículos. Existem 3 objetivos aqui ligados, cada um aos pontos da nossa lição, que também são 3 pontos. O primeiro ponto, o nosso objetivo aqui é apresentar o livro de Obadias e a sua mensagem. No segundo ponto, o segundo objetivo é esclarecer os motivos que levaram Obadias a profetizar um grande juízo sobre Edom. E no terceiro ponto, devemos explicar, a partir do exemplo de Edom, como o orgulho e o ódio são prejudiciais à vida cristã. Amém? Olha, eu gostaria que você entendesse também que no livro de Obadias nos mostra que Deus ele é um justo juiz e ele é um Deus recompensador. Por mais que sabemos que o nosso Deus é um Deus amoroso, ele não tolera o pecado. Existe uma recompensa para o pecado. E a Bíblia diz lá em Romanos que o salário do pecado é a morte.
Então, o salário da iniquidade, do pecado, das transgressões da lei de Deus traz a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e só encontramos na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, para que nenhum sentimento detestável brote em nosso coração, para que nenhuma raiz de amargura também cresça em nossa vida. É importante eu ressaltar para vocês aqui que nós devemos fazer um autoexame. Eu convido vocês a fazer um autoexame a partir de agora. Como está o seu coração? Ele ainda continua humilde quando você aceitou a fé? Ele continua quebrantado, puro, confiante em Deus? Eu espero que sim. Eu espero que os nossos corações estejam puros, quebrantados, humilde e confiante no nosso Senhor. Um sentimento detestável aqui que foi manifestado neste livro de Obadias, relacionado a um povo chamado de Edomitas, descendentes de Esaú, que moravam na cidade de Edom, é a soberba, e a soberba do coração. Perceba comigo que quando lá no céu, Lúcifer, o anjo de luz, quis colocar o seu trono acima do trono de Deus, a soberba e o orgulho tomou conta do seu coração. Então, este é um pecado que Deus ele resiste. Resiste a quem é soberbo. Deus ele luta, ele resiste ao soberbo. Ninguém jamais ganhará esta queda de braço contra o Deus Todo-Poderoso. A soberba é o maior dos inimigos de Deus. Ela é a porta de entrada para todos os outros pecados. Na verdade, a Bíblia nos diz que o surgimento do mal se deu lá no reino celestial, como eu disse para vocês, quando Lúcifer, a altivez, a soberba e o orgulho tomou conta do seu coração, e ele quis estar acima do trono de Deus, enganando uma terça parte dos querubins, dos anjos celestiais, e ele foi derrotado, porque Deus, ele luta e resiste contra o soberbo, mas ele dá graça a quem é humilde. Então foi a porta de entrada para todos os outros pecados. É como se fosse o surgimento do mal ali. O surgimento do mal aconteceu ali, surgiu ali no coração de Lúcifer. Até o próprio Davi, lá no Salmo 19, versículo 13, orou da seguinte forma: guarda o teu servo, ó Senhor, que a soberba não domine o meu coração, guarde o meu coração deste pecado. Eu gostaria que você também continuasse a se examinar. Eu vou falar algumas perguntas aqui e vamos nos examinar agora com essas perguntas. Você se acha melhor do que os outros? Você tem dificuldade de pedir ajuda? Você acha que sempre tem razão? Você acha que a culpa é sempre dos outros? Você acha que não é tratado como merece? Você não gosta de ser repreendido? Você acha que faz melhor? Você admite ser orgulhoso? Você se orgulha de sua humildade? Vamos nos examinar? Olhemos para dentro do nosso coração. Agora, o texto bíblico da nossa lição está lá em Obadias, capítulo 1, versículo 1 ao 4, e o versículo 15 ao 17. No nosso devocional do Mark Chaney está na página 1276. Diz assim: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom.
Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Porque como vós bebestes no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão e engolirão, e serão como se nunca tivesse sido. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Glória a Deus, aqui vemos nestes pequenos versículos do livro de Obadias, que tem apenas um capítulo e 21 versículos, já temos uma visão, num pano de fundo de todo este livro. No primeiro versículo a gente já vê quem é o autor do livro. No primeiro versículo a gente já sabe a quem é destinado o livro. Nós vemos também que a origem do livro, quem foi que mandou escrever este livro e passar esta mensagem, e a mensagem é uma mensagem de juízo para um povo, para uma nação. E vamos ao decorrer da lição entender tudo isto. Vamos lá, a introdução diz assim, Obadias é o menor livro do Antigo Testamento, apenas 21 versículos dentro de um único capítulo. Diferente de Amós, que se concentrou em Israel, ele destinou sua mensagem a uma nação estrangeira, Edom. Os edomitas, descendentes de Esaú, trataram os israelitas com crueldade e por isso foram avisados que receberiam uma retribuição divina pelo tratamento detestável ao povo de Deus. Havia um clamor israelita por este propósito, como está lá em Salmo 137, verso 7. Mais à frente vou ler esse versículo para vocês, o Salmo. O primeiro ponto da nossa lição fala Obadias. Meus irmãos, Obadias é o servo do Senhor. Este é o significado do nome Obadias, servo do Senhor. Do hebraico é adorador ao Senhor. É um composto de palavra de Obed, servo, e Yah, que é o tetragrama da palavra abreviada Yahvé, Jeová. O livro ele não fornece nenhuma informação pessoal sobre este autor. Por isso nada sabemos ou pouco se sabe sobre a família, sobre a cidade ou sobre a profissão deste profeta. Ele simplesmente diz assim, como disse lá no texto bíblico, visão de Obadias, versículo 1, capítulo 1. Aqui nós vemos quem é o autor. É a visão de Obadias. E a origem do livro? Quem originou esse livro? O próprio Deus. O próprio Espírito Santo de Deus. Foram homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E o livro de Obadias é um livro profético. Ele simplesmente diz assim, visão de Obadias. É bem provável aqui, meus amados, que o profeta estivesse em Jerusalém durante um período em que a cidade foi atacada. Os edomitas foi um povo muito cruel durante aquele ataque, durante aquela invasão do povo de Israel. Obadias narrou os acontecimentos no estilo de uma testemunha ocular. Se você ler os versículos 11 ao 14 do livro de Obadias, ele presenciou este momento. Então ele diz lá assim, o versículo 11, no dia em que estive em frente dele,
no dia em que os forasteiros levavam cativo o seu exército, e os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sortes sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Então, Obadias, ele foi testemunha ocular, presenciou o que estava acontecendo. Ele era também, muito importante dizer, que era um homem piedoso, seguia a ortodoxia judaica e acreditava na justiça divina, porque ele era um servo do Senhor, o seu nome já diz tudo. Agora, traçando um paralelo para nós também podemos ser considerados Obadias. Você é um Obadias do Senhor? Você é um Obadias. Eu sou um Obadias, porque eu sou um servo do Senhor, sou adorador do Senhor. Glória a Deus. Uma coisa importante que posso destacar aqui, que outros profetas também anunciaram este juízo sobre a cidade de Edom, sobre os edomitas, sobre os descendentes de Esaú. Foram eles Jeremias, Ezequiel e Amós. Está lá em Jeremias, está lá em Ezequias e está lá em Amós. Malaquias também, um profeta do Senhor também, ele profetizou o fim total deste povo. Nós vamos ler depois esse texto de Malaquias. Agora eu gostaria que você se habituasse, e se você se habituasse com algumas datas que eu vou passar para vocês. Eu vou passar uma data aqui muito importante, que vai fazer-nos entender melhor o contexto deste livro. Eu sei que a gente não pode, como diz aqui o autor, afirmar quando que o livro de Obadias foi escrito, pois o texto bíblico ele não nos fornece datas exatas, apenas apresentam indícios de momentos históricos em que aconteceram, que os edomitas se regozijaram com a invasão de Jerusalém. Então, é importante destacar aqui que no ano de 930 a.C. houve a divisão do reinado de Salomão. O reino de Israel, reino do norte, e reino do sul, Judá. Israel, reino do norte, Judá, reino do sul, correto? Houve a divisão das 12 tribos, 10 tribos ficou numa parte, 2 tribos ficou em outra parte. Isso em 930 a.C. Em 722 a.C., houve a queda do reino de Israel. A queda deste reino de Israel foi uma primeira de umas invasões, que houve a invasão dos assírios, quando os assírios invadiram Israel, entendeu? E houve a queda deste reinado. Aí em 586 a.C., veio a queda também de Judá, do reinado de Judá. E aí foi com a invasão dos babilônicos, correto? E em 583 a.C., houve também um ataque de Nabucodonosor a Edom. Os babilônicos também, com Nabucodonosor, atacaram a Edom, entenderam? E em 450 a.C., Malaquias foi quem declarou o fim de Edom, profetizou por completo o fim de Edom. Vamos ler lá? Malaquias, no capítulo 1 e o versículo de número 4. Eu vou ler esse texto para vocês. Malaquias 1 e 4. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Que texto profundo! Deus estava tão irado com este povo, né? Vocês sabem o motivo por que Deus estava muito irado contra este povo? Um dos motivos que já falei aqui, a soberba. Eram povos muito orgulhosos. Era um povo muito orgulhoso, correto? E aí Malaquias foi um dos profetas que profetizou no ano 450 de Cristo o fim total de Edom. Amém? Vamos ver o terceiro
Uma coisa importante aqui também, que eu gostaria de traçar para vocês, que ficou bem claro que houve várias invasões e destruições, tanto para o Reino do Norte como o Reino do Sul, tanto para Israel como para Judá, como também em Edom. Agora, nós não temos a certeza de qual seja uma dessas invasões, porque como eu li o versículo 11 aqui de Obadias, Obadias presenciou esse ataque que foram ao povo de Deus, e os edomitas presenciaram e também saquearam. Então, nós podemos supor que aqui há duas datas possíveis propostas pelo autor, a de 848 e 841 a.C. e a de 586 a.C. Quando se trata do reinado ali de Jeorão, num período em que os filisteus e os árabes invadiram Judá, cometeram vários saques, está lá em 2 Crônicas, capítulo 21. Os edomitas se aproveitou desta situação e trataram os judeus de uma forma muito hostil e ríspida. Os edomitas também, numa segunda ocasião, quando Nabucodonosor, em 586, invadiu a Jerusalém, os edomitas ficaram muito satisfeitos e se alegraram com esta destruição da cidade santa. Está lá em Lamentações 4, 21. E também eles aproveitaram a ocasião, vingaram-se de Israel. E também, quando os israelitas exilados lá na Babilônia fizeram uma oração imprecatória, uma oração de desejo de juízo, que Deus julgasse a sua causa. Está lá em Salmo 137, o desejo intenso que algo ruim pudesse acontecer a alguém. Isto é uma oração imprecatória. Vamos ler o que está escrito lá em Salmo 137, versículo 7. Salmo 137, versículo 7. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, isto é Israel, no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. Olha quanta crueldade. Um povo que era irmão do outro, e vamos falar isso mais à frente, era irmãos. Que tamanha atrocidade, que tamanha indiferença, insensatez, falta de compaixão, falta de piedade deste povo. Então, é muito importante entendermos esta época, entendermos quando foi escrito, e passando por todo este pano de fundo, quando foi escrito, a quem foi destinado este livro, você vai entender ao longo desta lição lições preciosas, como eu já disse anteriormente, para examinarmos o nosso coração. Se ele continua humilde, se ele continua, aleluia, puro, quebrantado, amém? A mensagem, há assuntos muito pertinentes, mas o principal assunto de Obadias é do juízo divino contra Edom, por causa de sua hostilidade contra os judeus. Então, vamos voltar ao tempo aqui. Vamos voltar ao tempo, há muitos tempos, séculos antes de Cristo. Olha só, a mensagem do profeta nos reporta a promessa que Deus fez a Abraão. Que promessa foi essa que Deus fez a Abraão? É a promessa seguinte, escrita em Gênesis 12, verso 3. Abençoarei os que te amaldiçoarem. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Os edomitas eram parentes dos judeus. A origem dessa história nos remete ao ventre de Rebeca. Gênesis capítulo 25. Edomitas e judeus provinham da mesma madre, do mesmo ventre. Enquanto os edomitas descendiam de Esaú, os judeus descendiam de Jacó. O início do conflito começou entre dois irmãos que disputavam a primogenitura.
E com o passar dos séculos, a tensão entre esses dois povos cresceu, transformando-se em uma inimizade ferrenha. Deus ordenou que os israelitas tratassem os edomitas como irmãos. Porém, os edomitas cultivavam um ódio velado pelos israelitas, e em diversos momentos históricos deixaram esse sentimento sujo aflorar. Como eu disse, edomitas, filhos de Esaú, descendentes de Esaú, que moravam na cidade de Edom, eram irmãos de Jacó, vindos do mesmo ventre, da mesma madre. Isaque e Rebeca vieram a conceber esses dois filhos. Esaú era o primogênito, só que Esaú, ele menosprezou a sua primogenitura. E, meus amados, uma coisa muito importante, eles eram irmãos, filhos de Isaque e de Rebeca, e a promessa era: o mais velho serviria o menor. Isso já havia sido profetizado para Rebeca, para Isaque. O menor, ele ia receber o serviço do mais velho. O mais velho havia desprezado muitas coisas e muitas bênçãos espirituais. E o mais novo, ele foi abençoado por Deus. E ele seguiu-se à vontade do Senhor. Embora muitas coisas aconteceram para que realmente Jacó tivesse até o seu nome mudado, chamando-se de Israel. Vamos ler lá em Gênesis capítulo 26, versículo 34 e 35, um princípio muito importante que levou Esaú a viver uma vida que desagradava também a Deus. Começou com a desobediência ao que o seu pai ensinava. Olha, abra comigo Gênesis 26. Vamos ler Gênesis 26, verso 34 e 35. Olha o que está escrito. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Meus amados, uma nora foi uma amargura de espírito para o coração de Isaque e Rebeca. Por que que Esaú fez isto? Porque Esaú ignorou os padrões divinos de retidão dos seus pais. E ele também quebrou o princípio da monogamia, de um único casamento criado por Deus, que é a vontade de Deus. Esaú não seguiu os ensinos do seu pai, não seguiu os conselhos e o exemplo do seu pai, porque Isaque se casou somente com Rebeca e foram fiéis uns aos outros, até esperando o cumprimento da promessa de serem uma grande nação, porque eram descendentes de Abraão e confiaram plenamente nas promessas de Deus que haviam sido feitas ao seu pai Abraão. Esaú era para dar continuidade, mas infelizmente ele rejeitou a bênção do Senhor por um prato de lentilha. Ele vendeu a sua primogenitura para o seu irmão mais novo, por isto que havia sido profetizado que o maior serviria ao menor. Ele casou na idade de 40 anos com duas mulheres, Judite e Beri, Etéias, filhas de cananitas. Então não devemos quebrar os princípios da palavra de Deus e sermos obedientes aos preceitos da palavra e obedecendo aos nossos pais. Esaú tomou filhas dos cananeus para si e foi um polígamo. Casou com várias mulheres. Não exerceu um casamento monogâmico como nos ensina as Escrituras. Vamos agora, entendendo tudo isto,
há uma coisa muito importante neste finalzinho aqui do primeiro ponto também, de situações em que os edomitas continuaram sendo sendo assim uma semente maldita para o povo de Deus. Porque no meio do povo de Deus há um povo bendito, uma semente bendita, mas também há uma semente maldita. E sempre há esta luta da semente maldita, do mal querendo sobressair, querendo prevalecer sobre os benditos. Porque a inveja, a soberba, o orgulho sempre domina o coração daqueles que são amaldiçoados. Uma coisa interessante que durante toda essa rixa, durante toda essa ociosidade, isto foi cultivado ao longo dos séculos, um ódio tremendo. Foi velado este ódio diverso, em momentos diversos, nós vemos na Bíblia Sagrada situações de que os edomitas guardavam rancor no coração, guardavam amargura no coração e também eram muito orgulhosos, muito soberbos. Os 21 versículos do livro de Obadias são divididos das seguintes formas: destruição de Edom, versículo 1 ao 9, razões para a destruição, versículo 10 a 14, e veredito divino, versículo 15 e 16, e a restauração futura do povo de Deus, versículo 17 ao 21. Este foi o nosso primeiro ponto. Então, bom, nós vamos agora para o segundo ponto da nossa lição. O primeiro ponto tratou sobre Obadias, sobre a mensagem, sobre o período, sobre o significado do seu nome, a época em que foi escrito. E aqui nós vemos no segundo ponto o porquê deste julgamento, porquê que Deus estava muito irado, como disse lá o profeta Malaquias, que iriam ser destruídos totalmente os edomitas. Primeiro tópico do segundo ponto, o orgulho. Edom era a nação vizinha a sudeste de Israel. Ao sul de Moabe, do Mar Morto, eram descendentes de Esaú, como já disse, apesar de serem parentes de Israel, irmãos do sangue, comportavam-se como inimigos uns dos outros. E esta é uma região montanhosa de Seir. A capital de Edom, na época, era Sela. Quando eu olho esse orgulho aqui que tem sobre o coração e sobre a vida dos edomitas, eu entendo o orgulho como uma independência de Deus. Quando o homem quer se tornar cada vez mais independente de Deus, não é mais dependente da bondade, da misericórdia, de todos os atributos divinos, de toda a bondade de Deus, ele se torna uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que se autoglorifica. Assim eram esses edomitas, esse povo, eles se consideravam poderosos por causa da região que eles viviam, a posição geográfica em que eles estavam. A soberba do coração levou-os a pensar que eram invencíveis. Olha comigo o que diz lá no versículo 3 do capítulo 1 de Obadias: a soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Parece que é até o próprio Satanás falando aqui, né? Quando ele disse: colocarei o meu trono acima do trono de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Misericórdia. Meus amados, a soberba do nosso coração. Nosso coração, como diz a palavra, é enganoso. Tomemos cuidado que esses sentimentos não se aflorem em nosso coração. Mantemos o nosso coração humilde, como eu disse, puro, quebrantado na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que nós possamos ser totalmente dependentes do Senhor e que tudo que nós fizermos seja para a glória do Senhor, ao contrário do orgulho, ao contrário da arrogância, ao contrário da indiferença, da falta de compaixão, da insensibilidade.
Então, por eles se acharem que a topografia deles, um projeto natural ali, montanhosas rochas em Seir, moramos na altitude, lugares rochosos, de difícil acesso, temos uma proteção. Consideravam que aquela altitude de 1.200 a 1.700 metros era uma região de ótima defesa. Embora tudo isso talvez favorecesse mesmo, mas isso não lhes dava o direito de se tornarem arrogantes, ao ponto de rejeitarem a bênção do Senhor, ao ponto de rejeitarem os preceitos divinos e a palavra do Senhor, e ao ponto de menosprezarem e também se alegrarem com o sofrimento dos seus irmãos israelitas. Por isso, meus queridos, o orgulho gerou ali no coração deles uma falsa sensação de segurança. O Deus revelado nas Escrituras não tolera orgulho. Edom aprendeu a lição que não existe lugar inacessível para Deus. Haveria um lugar inacessível para Deus, para você? Será que o teu coração é duro? É um coração de pedra ainda? Será que ele é impossível de ser adentrado? Mas a palavra de Deus diz que a palavra, ela é mais poderosa do que uma espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os desejos e intentos do coração. Glória a Deus pela sua palavra. Ela está sondando o nosso coração nesta manhã, neste momento. Nosso coração, ele é totalmente acessível ao Espírito. Deixe o seu coração ser totalmente acessível ao Espírito, que não haverá lugar para rancor, não haverá lugar para o ódio, não haverá lugar para a insensibilidade, para a indiferença, para a falta de compaixão. Tudo está ao alcance das mãos e do poder de Deus. Segundo tópico, o juízo divino. Os edomitas estavam acostumados a roubarem outros povos em momentos de tragédias nacionais. Eles fizeram isto contra Israel. Os judeus, eles tinham o costume de identificar as pessoas por seus antepassados. Então, assim Esaú é o nome para Edom e Jacó é usado como um nome para Judá. Edom significa vermelho, fazendo alusão ao prato de lentilha vermelho que foi oferecido para Esaú quando Jacó ofereceu e ali comprou-lhe a sua primogenitura, tomando ali todas as bênçãos do Senhor que seria para o mais velho Esaú. Os bens de Esaú, ali não foi uma forma também, né, de roubo da parte de Jacó. Na verdade, Jacó, na sua esperteza, sim, ofereceu a Esaú. Esaú tinha todo o direito de rejeitar, mas ele não rejeitou. Por causa de uma necessidade fisiológica, a fome, ele vendeu algo que era muito importante, que era a sua primogenitura, algo muito espiritual. Os bens de Esaú se referem-se às minas de ferro e cobre que pertenciam ao território dos edomitas. Da mesma forma que Edom traiu Judá, seus aliados iriam traí-lo. Quando um povo atacava a nação de Israel ou Judá, eles se alegravam e até perseguiam e ajudavam no resgate dos seus irmãos. Ajudavam no roubo, na destruição dos seus irmãos israelitas. Da mesma forma que eles faziam esse tipo de aliança com povos inimigos de Deus, o que era deles estava guardado. Era como se estivesse dormindo com uma serpente no seu colo. A qualquer momento ela iria lhe atacar. O pagamento do pecado será sempre a destruição, pois o salário do pecado, como disse no início da lição, é a morte. Esta é a justa recompensa de todos nós. Todos nós pecamos, destituídos fomos da glória de Deus.
mas aprove a Deus pela sua infinita bondade e misericórdia enviar a Jesus Cristo, seu único Filho, para que pudesse morrer por nós e se entregar por nós, resgatando-nos e comprando-nos com alto preço de sangue das mãos de Satanás. E o pecado não mais nos dominará, não tem mais poder sobre nós, e o nosso coração deve ser vigilante 24 horas, para que nenhum mal tome conta e a soberba não venha sobressair nele. Amém? Terceiro tópico do segundo ponto, a maldade. A principal razão para a ira divina derramada sobre Edom era a violência praticada contra o seu irmão Jacó. Eles eram um povo que se alegravam, se festejavam. Por isso que lá no Salmo 37, quando os israelitas estavam lá na Babilônia e colocaram as suas harpas nos salgueiros, e os babilônios pediram, canta uma música para nós, e os israelitas ali naquele salmo faz duas orações, uma para os edomitas e outra para os babilônicos. Orações de juízo, colocando nas mãos do Senhor aqueles povos que tanto mal lhes faziam. O juízo de Deus não estava sendo aplicado por causa de um único ato, mas por causa de um acúmulo de comportamentos hostis para com Israel. A gota d'água foi a aliança de Edom com os povos inimigos que assolaram Jerusalém. Obadias declarou, tu mesmo era um deles, verso 11. Em outras palavras, Edom aliou-se com exércitos invasores. Então, eles apenas não foram somente omissos de ajuda, mas também foram agentes de destruição, saquearam e roubaram também a Israel, os israelitas. Irmãos, eles agiram com muita crueldade, com muita maldade, não tiveram compaixão. A falta de compaixão é um grande pecado diante de Deus. Além de se alegrarem com a derrota alheia, foram instrumentos da maldade. Um indivíduo dominado pela inveja tende a praticar atos desprezíveis. Risque isso aí na sua lição, ó. Orgulho e inveja são sentimentos que devem ser extirpados, arrancados, lançados fora e bem longe do nosso coração. Como eu disse, o salmista orou lá no Salmo 19:13, guarda o teu servo da soberba e que ela não me domine. Oh, aleluia! Que o Espírito Santo venha sondar o nosso coração. Que o Espírito Santo, em nome de Jesus, sonda agora o meu e o seu coração. E que ele arranca toda indiferença, toda falta de compaixão, todo orgulho, toda inveja, toda soberba, para a glória de Deus. O terceiro e último ponto aqui da nossa lição vai falar sobre a retribuição divina. É agora a retribuição divina que é o que está relatando a nossa lição. O cuidado para com a retribuição divina. Eu vou fazer menção daqueles dois versículos que eu falei no início, lá de Jeremias e de Hebreus. Olha, primeiro tópico sobre o dia do Senhor. O profeta ali anunciou um dia, esse dia seria um dia de juízo de Deus. Isto aconteceu, que foi profetizado também por Malaquias, capítulo 1, verso 4, a destruição total dos edomitas. O dia do Senhor apontava ali para aquele momento específico da história em que Deus se levantará para fazer valer a sua justiça. Este juízo de Deus o povo edomita, esse castigo imposto aos edomitas, também um dia será aplicado um grande juízo a todas as nações. Isso é indiscutível, meus amados. Toda impiedade, toda maldade que o mundo faz contra a igreja, toda perseguição, um dia Deus irá julgar todo o mal.
assim também como irá julgar todas as nossas palavras, todas as nossas intenções, motivações do coração, todas as nossas obras. Como eu disse, Deus é um justo juiz. Ele retribui a cada um segundo as suas obras. O coração, ele oferece aquilo que está cheio. O lábio, ele fala daquilo que está cheio o coração. Se estiver cheio de amor, estará dando amor. Se estiver cheio de louvor, dará louvor. Se estiver cheio de gratidão, dará louvores de gratidão. Se estiver cheio de bondade, não negará estender a mão e ajudar ao seu próximo e ao seu irmão. Assim é e devemos ser para com o nosso Deus, para com todas as pessoas. Amar o nosso próximo como a nós mesmos, para que possamos amar a Deus sobre todas as coisas. Esta ligação maravilhosa que faz o amor de Deus para com todos nós. Então, enquanto Edom experimentaria a taça da ira divina, Judá receberia o livramento, como disse, no monte de Sião haverá livramento, lá no versículo 17. Enquanto a casa de Esaú seria como palha, enquanto os edomitas queimariam como palha, a casa de Jacó seria como fogo. Deus, ele aplicaria, e ele aplicou a justiça ali contra aquele povo. Então, contra toda a injustiça, contra toda a maldade, o dia do Senhor profeticamente também virá. Haverá um dia em que Deus julgará, sim, todas as maldades, como eu já disse. Deus é um justo juiz, não deve nada a ninguém e julga conforme a reta justiça. Não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Então esta palavra trouxe um consolo para o povo judeu que sofria daquela derrota imposta pelas tropas adversárias. E eu aprendo aqui que não podemos perder a fé na justiça divina. Grife aí na sua lição. Vivamos de modo íntegro, confiando em Deus e em sua palavra, e ainda que enfrentemos desventuras, no momento certo, o Senhor intervirá para fazer prevalecer a sua justiça e derramar o seu consolo sobre nós. Glória seja dada a Deus. Segundo tópico do terceiro ponto aí, fala a retribuição divina. Primeiro falou sobre o dia do Senhor, o juízo de Deus. Agora a retribuição divina. Deus, ele não comete injustiças, não é um Deus injusto. Deus é um justo juiz. A doutrina da retribuição, ela é bíblica, está lá em Êxodo e em Deuteronômio. Os edomitas sempre trataram Israel com desprezo. Olha as situações na Bíblia do que os edomitas fizeram tratando Israel com desprezo, com falta de compaixão, com indiferença. Na época de Moisés, o direito de passagem dos israelitas pelo território edomita foi negado. Quando eles já estavam caminhando rumo à terra prometida, eles tiveram que dar a volta e não passar por terras edomitas, dos edomitas, pela terra de Edom. Números capítulo 20. A Bíblia também apresenta 4 momentos em que os edomitas pilharam a Israel. Primeiro, no reinado de Jeorão. Segundo, no reinado de Amazias. Terceiro, no reinado de Acás, e em quarto, no reinado de Ezequias. Este ciclo de maldade era sempre realizado. Esse povo guardou tanto ódio, tanto rancor, tanta maldade e tanto orgulho no coração e soberba contra o povo escolhido, contra a geração santa, a nação eleita, contra a semente purificada, a semente santa do nosso Deus, o povo de Israel. Mas Deus teria que retribuí-los e julgá-los. Vigiemos os nossos lábios, vigiemos o nosso coração, que o Senhor possa colocar um anjo à porta dos nossos lábios, do nosso coração. Deus escreveu uma lei no universo que não pode ser esquecida. Esta lei é a lei da semeadura. Aleluia, lá em Mateus capítulo 5,
versículo 4. Por mais que os israelitas fizeram algumas orações imprecatórias, como está lá no Salmo 137, para que Deus julgasse a sua causa, e assim devemos também orar, assim também como Paulo orou, entregando Himeneu e Fileto a Satanás, e também a Alexandre, o latroeiro, porque havia feito-lhe muitos males. Nós vemos Jesus aqui nos ensinando um princípio muito maravilhoso. O nosso mestre nos ensinou lá em Mateus 5,44. Jesus nos ensinou a amar os nossos... Olha o evangelho de Jesus Cristo. Perceba comigo, olhe, escuta com atenção. Jesus nos ensinou a amar os inimigos, bendizer os que vos maldizem, fazer bem aos que vos odeiam e orar pelos que vos maltratam e perseguem. Oh, aleluia! Será que nós estamos fazendo isto? Será que nós estamos assim, seguindo os preceitos divinos, seguindo a vontade do Senhor Jesus? Olha o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não abriu a sua boca em nenhum momento, como ovelha muda foi levada ao matadouro. Orou pelos seus algozes, pediu para que o Senhor os perdoasse. Mateus 5,44, guarde esse versículo com você. Jesus ensina-nos a amar os inimigos, bendizer os que vos maldizem, fazer bem aos que vos odeiam e orar pelos que vos maltrata e persegue. Porque Deus, que é o justo juiz, recompensará a cada um. Então a lei do universo que jamais poderá ser esquecida, a lei da semeadura, a plantação que determina o resultado da colheita. O que nós estamos plantando? Se estivermos plantando na carne, colheremos incorrupção. Agora, se estivermos plantando no Espírito, nós colheremos a justiça divina. O cristão, ele não pode semear na carne, isto é, viver pela carne, mas deve semear no Espírito, vivendo de acordo com a vontade do Espírito. Estejamos sempre atentos e não esquecemos que também seremos julgados pelo Senhor. Não somos melhor do que ninguém, não somos melhores do que ninguém, não somos detentores da verdade. A verdade é ao Senhor, pertence ao Senhor. Nós devemos ter um coração humilde, amar os nossos irmãos e ajudar também. Orar para aqueles que nos maltratam e nos perseguem. Fazer bem àqueles que nos odeiam. Cuidemos para que sentimentos contraproducentes, resultados contrários, como a raiva, a amargura e até mesmo a maquinação do mal, jamais cresça em nosso coração. Que as inimizades devem ser combatidas com o perdão, que as inimizades, que a dissensão, e as heresias, que o pecado seja combatido com a palavra da verdade, com a justiça de Deus, que nenhuma inimizade, que nenhuma adversidade venha nos maltratar, mas que o perdão e a reconciliação domine o nosso coração, que não tenha vingança e nem ressentimento. Só vivendo segundo o Espírito não cumpriremos a vontade da carne. O terceiro tópico, o último e terceiro tópico do terceiro ponto, já chegando ao final aqui da nossa lição, falaremos sobre o rebaixamento de Edom. Obadias nos ensinou ali que Deus cumpriria as suas promessas. As profecias se cumpriram historicamente. Os edomitas foram como se nunca tivessem existido. No século 6 a.C. foram derrotados. Depois, mais para frente, além de derrotados, expulsos de sua terra, como consequência ficou apenas próximo do Mar Morto no ano 312. Depois, novamente, foram destruídos por nabateus. E no ano de número 70 a.C., os general romano Tito destruiu completamente os edomitas da face da terra. Não existe mais esta nação, não existe mais este povo. Enquanto que os israelitas se dispersaram e depois de quase 2000 anos reviveram como uma nação, os
Edomitas, conhecido como idumeus também, desapareceram totalmente da história, não existindo mais. E o livro cumpriu aqui o princípio bíblico da retribuição divina. Grife aí, ó, cedo ou tarde, todos nós arcaremos com os nossos atos diante de Deus. Não nos esquecemos jamais desta verdade. E como eu disse, meus amados, lá em Hebreus, no capítulo de número 10, o versículo de número 30 diz que minha é a vingança, eu darei a recompensa. É o Senhor quem recompensará cada um segundo as suas obras. Se você ler com calma Obadias 1, verso 12 e 14, você vai ver 7 coisas cruéis que Edom também praticou contra os seus irmãos. Olhou com prazer, alegrou-se com a ruína, falou de boca cheia, participou da destruição, roubou os bens, matou os que escapavam, entregou os irmãos aos inimigos. Você acha que isso é pouco que eles fizeram contra o povo de Deus? Está lá, os versículos 12 a 14, leia com calma. É o desafio que eu propus a você. Até o final deste dia, leia este livro. Amém? Agora nós iremos para a nossa conclusão. Bom, para concluir a nossa lição, antes de concluir, eu gostaria que você fizesse também um ato de amor e de gratidão na obra do Senhor. Estará aparecendo aqui no nosso vídeo as contas da igreja, o PicPay, o Pix, e você tem a oportunidade agora de ofertar na casa do Senhor. Enquanto eu concluo, você pode ofertar ao Senhor. Se você não puder fazer uma transferência, um Pix ou um PicPay, você pode também trazer no culto. Estamos tendo os cultos presenciais. A partir das 5h30, o primeiro culto. Estaremos aqui para a glória de Deus. Você pode integrar aqui na tesouraria. Então, enquanto eu concluo, faça isso para a glória de Deus e você será abençoado em nome de Jesus. Nós não podemos, meus amados, jamais desafiar as leis espirituais e acharmos que iremos sair incólume, ou seja, iremos sair sem feridas, intactos, e não terá uma reação. Toda ação gera reação. Deus, ele estabeleceu, e o que Deus estabeleceu estava estabelecido. Deus disse que o maior serviria o menor. E o maior rejeitou muitas bênçãos da parte de Deus. O maior casou-se com mulheres estranhas, não seguindo os preceitos divinos e os preceitos do seu pai. Foi um polígamo. O maior guardou por muito tempo ódio, se reconciliou, mas infelizmente a reconciliação de Esaú com Jacó não livrou os efeitos da retribuição de Deus. Os frutos foram colhidos ao longo dos anos. Um povo que guardou muito ódio, muito rancor, com muita soberba e orgulho no coração, contra o seu próprio sangue, contra o seu próprio irmão. E 4 lições eu aprendo aqui para concluir em Obadias. Primeira lição, escreva aí: não trabalhemos contra o povo de Deus. Não trabalhe contra a obra do Senhor. Você é igreja? Você é povo de Deus? Não fale mal. Não seja contra a obra do Senhor. Guardemos nossa língua. Não vamos ser maledicentes, não vamos emprestar os nossos lábios para o diabo. Não trabalhemos contra o povo de Deus. Trabalhemos a favor do Senhor e a favor da obra de Deus. Não olhe com prazer para o sofrimento dos irmãos. Não se alegre jamais com isto. Ajude, estenda a mão. Segunda lição, cuidado com a soberba do coração. Não há como fugir de Deus. Deus conhece todas as coisas. Ele sonda os corações. Ele vai até a divisão da alma e do espírito com a sua palavra, com o seu Espírito Santo. Ele nos santifica, ele nos purifica. Terceira lição:
tudo que fazemos com os outros, receberemos de volta. Então faça o bem, por mais que alguém faça o mal contra a sua vida, contra você, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Amém? E Deus é o justo juiz. Entregue nas mãos do Senhor, e a recompensa e a vingança virá do Senhor. Ah, fulano me persegue, fulano me pisa, mas você é servo do Senhor? Seríamos perseguidos. Jesus falou: bem-aventurados são quando vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque será o vosso galardão no reino de Deus. Mateus capítulo 5. Quarta lição: ser fiel a Deus hoje significa reinar com Ele no futuro. Então seja fiel a Deus, no pouco ou no muito, porque no futuro você reinará com o Senhor. Lembremos-nos que esta lição nos traz ao arrependimento, que o Senhor sonda os nossos corações e que nós possamos, por arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo, sermos conduzidos ao amor e ao perdão, e que o Senhor nos livra de todo sentimento vil, de amargura, de orgulho, de ira, de cólera, de maledicência, de maldade e de soberba. Amém? Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é como uma espada de dois gumes. E muito falou ao meu coração ao estudar esta lição, Senhor. Que os nossos jovens, ó Deus, sejam amorosos, tenham compaixão e ajude aqueles que estão precisando. Que eles não venham, Senhor, se abater diante da perseguição, diante das calúnias, ou até mesmo, ó Deus querido, diante, ó Deus, das afrontas do inimigo contra as suas vidas. Mas que eles sejam fortes, valorosos, que eles amem, ó Deus, os seus irmãos, assim também ame os nossos inimigos. Deus, que nós possamos amar como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a amar, que nós possamos orar por aqueles que nos perseguem, Senhor, que possamos viver uma vida como o Senhor Jesus viveu, que o Senhor venha retribuir a cada um, e que este pequeno livro, mas tão precioso, possa, Senhor, aleluia, falar, aleluia, aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade e amorosamente revelar-nos a Sua vontade para a glória de Deus. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.